Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Manual do Enem. Para quem acompanha o canal, acho que você está estranhando um pouquinho, né? Porque geralmente quem aparece aqui é o Ranulfo, então deixa eu me apresentar. O meu nome é Pedro Arthur, eu sou acadêmico de medicina da UFP e eu sou um dos autores do Guia Definitivo para Gabaritar Matemática. E para quem não sabe, é o material de matemática aqui do Manual do Enem. Então, a partir de agora, eu vou ser o seu professor de matemática aqui do Manual do Enem. Então, eu vou fazer alguns vídeos dando dicas, né? Como esse aqui, que eu vou falar sobre estratégia para o segundo dia, mas também vou fazer alguns vídeos dando aula sobre assuntos mesmo de matemática. Então, já vou logo pedindo aqui para você deixar o like nesse vídeo, você comentar muito, você pode comentar sugestões de próximos vídeos que eu posso fazer, beleza? E se inscreve aqui no canal para você acompanhar mais vídeos. Então, por que que eu decidi fazer esse vídeo, né? Por que que eu acho tão importante você ter uma estratégia de prova para o segundo dia bem definida? Porque o que é muito importante nessa prova, além de muito conteúdo e muita prática, é você saber gerir bem o tempo. Porque é uma prova pesada, né? É uma prova cheia de cálculos, é uma prova que você não pode perder muito tempo. Você não pode ficar durante a prova lá pensando, pô, eu vou começar com matemática ou com natureza? Ou então, pô, será que já tá na hora de eu sair das questões de matemática e ir para de natureza? E vice-versa? Entendeu? Então não tem tempo para você se planejar durante a prova. Você tem que se planejar antes, que é para chegar na hora da prova, você já tem tudo planejado e você seguir exatamente o que você tinha definido. Espero muito que você goste dessa estratégia, que é a estratégia que eu considero a melhor estratégia para o segundo dia possível, que você consiga adaptar ela da sua melhor forma, beleza? Então é isso, bora lá pro vídeo. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a estratégia de prova, ela é algo muito particular. Ou seja, o que dá certo pra mim, pode não dar certo pra você. E o que dá certo pra você, pode não dar certo pra mim. Então, se você já tem uma estratégia de prova que você gosta, que você usa, já se acostumou, esse vídeo aqui não é pra você, beleza? Esse vídeo aqui é pra quem ainda não tem uma estratégia de prova bem definida, né? Uma pessoa que não sabe que uma estratégia de prova é muito importante, ou para aquela pessoa que tem uma estratégia de prova, mas que não gosta dela, né? Esse vídeo é para esse tipo de pessoa. Agora eu vou falar sobre uma estratégia de prova que eu sei que muita gente faz e que eu pessoalmente, eu acho que não é uma boa estratégia. E é exatamente a de você fazer as provas completas, ou seja, você fazer tudo de matemática, depois tudo de natureza, ou então tudo de natureza, depois tudo de matemática. E por que que eu não acho isso uma boa estratégia? Óbvio, se você faz e dá certo pra você, se você já tá acostumado com isso, pode continuar com essa estratégia, beleza? Foi o que eu falei antes. Cada pessoa se acostuma com sua estratégia. Isso é algo muito particular, tá bom? Então, mas por que que eu acho que não é uma boa estratégia? Eu, falando com vários alunos, né, porque eu acompanho alguns alunos que no começo eles faziam essa estratégia e não dava muito certo. Aí eu falava sobre a minha estratégia, né, que eu tô falando aqui pra vocês, e simplesmente o número de acertos deles decolava, mudava completamente. Essa estratégia que eu vou falar pra vocês é a estratégia que deu muito certo pra mim e que já deu muito certo pra vários colegas com quem eu já conversei. Por que que eu acho que não dá certo fazer uma das provas completas? Primeiro, cansaço. Não tem como você fazer 2 horas e meia de matemática ou então 2 horas de natureza seguido e você não cansar. Ou então não saturar. Tem uma hora que você não aguenta mais fazer questão de matemática, fazer questão de natureza. Eu amo matemática, mas eu não aguento fazer 2 horas e meia seguidas de matemática, entendeu? E isso eu não aguento. Você vai ter uma hora que você vai enjoar, que não vai mais conseguir fazer nenhuma questão. Você pode até conseguir, você pode até estar bem adaptado a isso. Só que você vai acabar sendo prejudicado nos seus acertos, entendeu? Às vezes você tá muito cansado, mas você continua insistindo em continuar na matemática, vai chegar uma hora que, como você estava cansado, você vai acabar errando uma questão fácil, entendeu? Que já já a gente vai ver que não é muito bom para sua TRI. Outro problema também que tem é você perder tempo com questões difíceis. Eu vou bater muito nessa tecla aqui nesse vídeo. Não, pensa comigo. Você vai fazer toda a prova de matemática, então você vai fazer até as difíceis, beleza? Então, você acaba perdendo muito tempo com as questões difíceis de matemática quando você poderia estar garantindo as questões fáceis de natureza, né? Então você faz lá tudo de matemática, até as questões difíceis, você fica completamente cansado e aí quando vai para a natureza, você vai acabar errando questão fácil de natureza. Isso não vai ser bom para seu TRI, como a gente vai ver mais adiante, beleza? Então é por isso que eu defendo muito. É muito melhor você garantir o que você sabe do que perder muito tempo em uma questão difícil. E até por isso que eu vou falar a minha estratégia de prova, que é muito importante você ter um horário para
Pra você revisar as questões que você já fez. Pra você revisar as questões fáceis, que é pra você garantir o acerto nelas. Tá bom? Então bora lá. O que é essa TRI que todo mundo fala, mas pouca gente explica, né? TRI, eu trouxe essa imagem aqui, fonte do INEP, né? Exatamente para explicar melhor para você. O que acontece? A gente vai ter dois participantes aqui, né? Que eles vão ter o mesmo número de acertos, né? Aqui, ó, 5 aqui e 5 aqui. Beleza, mesmo número de acertos. Teoricamente, era para ter a mesma nota. Só que quando a gente vai ver aqui, um tirou 480, outro tirou 310. Cara, 170 pontos de diferença. Isso é bizarro, né? Isso acontece no Enem. Então, por que que o participante A teve uma nota maior, muito maior do que a do participante B, sendo que eles fizeram o mesmo número de acertos? Porque eu vou explicar aqui uma coisa, ó. Essa reguinha aqui, ela significa o quê? Significa o nível de dificuldade das questões. Então, essas primeiras questões aqui, ó, tem dificuldade fácil, né? E aí você percebe que daqui pra cá vai em ordem crescente de dificuldade, né? Então, ó, o participante A, ele acerta quase todas as questões fáceis e erra as questões difíceis. Beleza. Já o participante B erra quase todas as fáceis e acerta quase todas as difíceis. Isso não faz sentido na cabeça do Enem. O que é que o Enem vai pensar? Esse participante B chutou. Por quê? Porque não faz sentido para a TRI do Enem você conseguir acertar todas as difíceis e errar as fáceis, porque na cabeça do Enem tem um nível crescente de dificuldade. Se você consegue acertar difíceis, você também consegue acertar as fáceis. Óbvio que pode acontecer de você acabar errando as fáceis por errar besteira, né? Cair em alguma pegadinha e acabar acertando as difíceis. Acontece, óbvio que acontece, mas na cabeça da TRI isso não é bom, entendeu? Ou seja, o que é que faz mais sentido pra TRI? Você acertar as questões fáceis e acertar as difíceis? Faz sentido, né? Porque você tem um nível alto, então você acertou as fáceis, depois acertou as difíceis. Também faz sentido para Enem você acertar as fáceis e errar as difíceis, né? Porque você acertou lá as fáceis, né? Que era para acertar, quando chegou um pouco mais difícil, aí realmente você não conseguiu fazer. Agora, se você acertar as difíceis e errar as fáceis, isso não faz sentido para Enem. E a TRI do Enem, ele vai te presentear de acordo com a sua coerência. Então, se você tem uma boa coerência de acertos, ou seja, se realmente faz sentido os seus acertos, você acerta fácil e erra difícil, isso faz sentido. Agora, se você não tem muita coerência nos seus acertos, a TRI vai te punir por isso. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos rápidos. Esse aqui é do Enem 2014, se eu não me engano, em que quem fez 44 questões e só errou essa questão, fez a mesma pontuação de quem fez 45 questões. Ou seja, essa questão não valeu nada na TRI. Aí imagina você gastar 10, 15 minutos tentando fazer essa questão, que é uma questão difícil, você ia durar mais ou menos isso aí, né? E aí imagina você gastar tudo isso que você poderia estar usando para revisar, né? Para você revisar uma questão fácil que você pode ter errado por besteira, ou porque leu errado, interpretou errado, entendeu? Então isso é muito problemático. Aqui, ó, é mais um relato pessoal nessa questão, porque essa questão é do Enem 2021, que foi o Enem que eu passei. E aí, quando eu li essa questão, eu vi essa questão, eu comecei a me desesperar. Meu Deus, eu não consigo entender como fazer essa questão, né? Eu não consigo entender, simplesmente não consigo entender. Só que aí, graças a Deus, eu fui esperto, né? Não gastei muito tempo, fiquei uns 4 minutos no máximo nessa questão. E aí deixei, chutei, né? Não sabia fazer, chutei. E aí fui revisar as outras questões. Resultado, eu consegui ganhar umas 6 questões com essa revisão. Eu teria errado besteira. E essa questão aqui foi anulada. Então imagina se eu tivesse gastado tanto tempo nessa questão e não tivesse revisado as que eu teria errado, né? Então, realmente, para você ver que é muito melhor você garantir o que você sabe, o que você já fez, do que você perder muito tempo com uma questão difícil. Óbvio que eu não tô falando aqui para você não tentar todas as questões. Eu quero que você tente resolver todas as questões da prova. Mas o que eu não quero é que você gaste muito tempo com uma questão difícil. Então, beleza. Fez todas as questões fáceis? Revisou as fáceis? Agora sim você pode gastar o tempo que quiser resolver as difíceis, beleza? Então é isso que eu quero com esse vídeo, eu quero que fique isso na sua cabeça. E aqui, né, outra situação que aconteceu no Enem de 2019, se eu não me engano, que teve uma pessoa que só acertou essa questão. E ela fez 396,6. Beleza, não é uma nota boa. Mas, pô, pra acertar uma questão. E pior ainda, teve uma pessoa que acertou 19 questões, 18 questões a mais. E tirou menos. 16 pontos a menos. 16 não, 14, perdão. Eita, esse professor de matemática de vocês, viu? Mas enfim, voltando aqui. Cara, ele fez 18 questões a mais e ainda conseguiu uma pontuação menor.
Com certeza, essa pessoa que fez 19 questões deve ter acertado as intermediárias e difíceis e ter errado as fáceis. E isso não não faz sentido pro Enem e, a TR do Enem vai te punir por isso. Então bora aqui pra estratégia em si, né? Vai estar lá os horários, né? 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas, 3h30, 4 horas, 4h30, 5 horas, 5h30, 6 horas e 6h30. Eu quis falar aqui pra vocês enquanto eu anotava, porque eu sei que minha letra é horrível, né? Mas eu vou melhorar, que é exatamente pra dar a melhor aula possível pra vocês, beleza? Mas vai levar um pouquinho de tempo. Então, tá aqui, né? Os horários. E aí o fiscal, né? Se o fiscal foi bem preparado, que eu já soube aí que teve uns fiscais que não eram muito preparados, mas enfim, né? Se Deus quiser, o fiscal da sua prova vai ser muito bem preparado. Então, beleza. Vai estar lá os horários e o fiscal vai apagar quando surgir o horário. Então, ou seja, chegou 1h30, começo da prova, ele apaga, né? Beleza. Aí, a cada meia hora, ele vai dar uma apagada, entendeu? Então, o que é que consiste essa minha estratégia? É você, em 1 hora ou em 30 minutos, você ficar alternando entre as provas. Então, você tá lá fazendo questão de matemática, deu meia hora ou deu 1 hora, aí você troca para outra, entendeu? E por que que eu acho bom essa estratégia? Porque, primeiro, você vai ter um bom controle do tempo, né? Então, eu sei que tem muita gente que faz 15 questões e aí vai para outra, né? Só que aí você vai ficar perdendo tempo contando quantas questões você fez para trocar, entendeu? Eu acho que não faz muito sentido. Você controlando pelo tempo, fica muito melhor, entendeu? E aí você pegando meia hora ou 1 hora é um bom tempo. É um tempo em que você acaba não se cansando muito de fazer as questões, né? Aí beleza, você escolhe qualquer um dos dois, viu? Eu já testei os dois, deu muito certo os dois. E várias pessoas já testaram, deu muito certo os dois também. Você pode escolher qualquer um desses intervalos. Você escolhe aquele que você se adaptar melhor, beleza? Então, vamos supor que eu escolhi 1 hora, né? 1 hora de intervalo entre as matérias. Então, na primeira hora, aí você escolhe começar com natureza ou com matemática. Eu começo com matemática, porque obviamente eu gosto mais de matemática, mas você pode começar com qualquer uma. E o que é que eu quero nessa primeira hora de vocês? Que você garanta todas as questões fáceis de matemática. Beleza? Ah, Pedro, como é que eu vou fazer isso? Você chega lá na sua prova de matemática e você prioriza aquelas questões de enunciado pequeno. Então você vai ler o enunciado rapidão e você já vai ver, pô, eu sei fazer essa questão, então eu vou fazer. Aí você faz, depois você vai para as outras questões, né? Aí você lê lá a questão com enunciado pequeno. Pô, eu sei fazer essa questão, mas demora. O cálculo é bem complicado. Então você deixa para depois. Porque nessa primeira hora, o que eu quero de você é que você não se canse. É que você pegue essa hora que você vai estar com a mente relaxada, né? Com a mente tranquila. Tranquila não, porque você vai estar um pouco ansioso, né? Mas você vai estar com a mente um pouco mais relaxada, né? Você ainda não fez várias questões, então a sua mente ainda não está tão cansada assim. Aí você vai pegar essa, você vai aproveitar dessa sua mente que não tá cansada para garantir as questões fáceis, que são as que realmente importam na sua TRI, beleza? Então você vai fazendo isso. Na primeira hora você vai lendo as questões, aí você vê, pô, eu não sei fazer essa questão, não tem nadinha, você deixa para depois, beleza? Depois você pode tentar tranquilamente, se sobrar tempo, né? Você pode. Não quero que você se desespere, entendeu? Então você vai tentar fazer essas questões. Aí depois de 1 hora, né? Que tá lá, 1h30. Beleza, 1h30 começou a prova. Aí apaga 2 horas e 2h30. Pronto, a cada duas apagadas, desconsiderando a primeira, né, que significa que começou a prova, isso significa que já foi 1 hora. Então, a cada duas apagadas você troca de prova, simples assim. Então, depois na primeira hora, na segunda hora no caso, né? Na segunda hora de prova, você garante as questões fáceis de natureza. É o mesmo raciocínio. São questões com enunciado pequeno, e aí você lê rapidão e já resolve. Geralmente as questões de biologia são assim, são mais, são mais diretas, né? Beleza. Aí, na sua terceira hora e na quarta hora de prova, você vai tentar garantir as outras questões, né, de matemática e de natureza. Na última hora, o que eu quero de você é que você faça a revisão. Ah, Pedro, mas nessas 4 horas de prova eu só consegui fazer 80 questões de toda a prova. Não tem nada. Garante essas 80 questões. Muito melhor, pô, do que você gastar essa 1 hora tentando as últimas 10.
e provavelmente vão ser questões muito difíceis e muito provavelmente você não vai conseguir fazer, né? Mesmo tentando muito. Ou se você conseguir fazer, beleza, você acertou uma difícil. Mas aí você não revisou uma fase que você pode ter errado, entendeu? Então, basicamente, é isso que eu quero de vocês com essa estratégia de prova. E aí, eu vou mostrar essa estratégia na prática no Enem 2023, beleza? Então, bora lá. Então, galera, eu tô aqui com o Enem 2023. Vou mostrar para vocês quais questões eu selecionaria na primeira hora de prova de matemática, né? Que a gente quer garantir as questões mais fáceis. Então, como é que eu faria? Essa aqui, por exemplo, eu não faria de primeira. Só olhando, eu já sei que é uma questão sobre tronco de cone, né? Que é o modelo de questão. Eu posso até saber fazer, beleza? Mas eu não vou fazer nessa primeira hora, porque nessa primeira hora eu quero garantir as questões mais fáceis. E outra coisa, eu não quero me cansar nessa primeira hora. Então, eu vou preferir aquelas questões que são rápidas e que são fáceis. Tem pouco cálculo, que é exatamente para não me cansar, beleza? Então, essa questão eu não faria. Óbvio que eu tentaria fazer depois, né? Porque eu quero que você tente fazer todas as questões da prova, independente do assunto. Então, tem muita gente que vê um assunto de análise combinatória e pronto, aí se desespera. Aí já acha que é difícil e nem faz. Mas não. Pode ter questões de análise combinatória que são fáceis sim. Obviamente que a maioria são difíceis, mas tem algumas que pode ser que seja fácil. Então, por exemplo, aquelas questões que você só precisa saber se a combinação é arranjo. Então, a ordem importa? Aham, arranjo. Entendeu? Se a ordem não importar, é combinação. Então, essas questões são consideradas fáceis. Beleza? Então, você não pode ter preconceito com a questão só por causa do assunto. Então, bora lá seguir, né? Essa questão aqui de média, com certeza eu faria. Olha o tamanho da questão também. Com certeza eu tentaria fazer essa questão, né? Questão tranquila. E que eu conseguiria responder facilmente. E que provavelmente eu saberia fazer, né? Essa aqui eu não faria. Porque, primeiro, olha o tamanho gigante, né? E outra coisa, eu acho que isso aqui é uma questão de probabilidade. Então, não faria. Pode ser que a questão de probabilidade seja fácil? Pode ser. Mas eu não vou tentar, eu não vou arriscar nessa primeira hora de prova. Eu vou priorizar resolver as questões de matemática básica, de porcentagem, de estatística, que vai agregar muito mais na sua TRI. Essa questão aqui, ó, parece uma questão fácil, eu faria também, beleza? E outra coisa, essa questão aqui foi até uma pegadinha, né? Porque ele quer o mês em que as vendas do produto 1 superem as vendas do produto 2. Só que ele quer o mês seguinte. Aí, se eu não me engano, você acharia agosto, que é o mês que as vendas do produto 1 superam as do produto 2, mas ele quer o mês seguinte, então a resposta era setembro. Então essa foi uma pegadinha. Imagina se essa questão tivesse lá no final da prova. E aí você fosse fazer de questão em questão, né? Chegaria nesse final da prova, você estaria morto de cansado. Você já leu 40 questões. Chega no final, você tá morto de cansado, pô. Somente tá cansado. Então, mais facilmente você cairia nessa pegadinha. Entendeu? Então, é isso que eu quero nessa estratégia. Que você garanta o máximo de questões fáceis possível nessa primeira hora. Beleza. Essa aqui eu também faria, né? Questão aqui mediana, moda, média, né? Isso aqui é uma questão de estatística, provavelmente vai ser fácil. Questão pequena também, ó. Tamanho do enunciado pequenininho. Aqui eu não faria, ó, probabilidade, né? Provavelmente é muito difícil. Aqui eu também faria questão de geometria espacial. E aqui parece que é só substituir na fórmula. Então, questões assim são consideradas fáceis, beleza? Essa questão aqui eu também tentaria fazer, né? Questão de variação percentual. Também o enunciado não é muito grande. E aí pode até ser que essa questão seja difícil. Pode ser. Eu vou ler, né? Eu vou ler, eu vou ver, pô, é difícil, então deixa quieto. Vou para outra, entendeu? Então, se você ler e você não conseguir de primeira, meu Deus do céu, não consigo fazer essa questão, deixa para depois. Beleza? Deixa para depois que você vai ler de novo e aí você vai ter outra interpretação sobre a questão. Uma coisa que eu acho que muita gente não sabe é que se você deixar uma questão para depois, o seu subconsciente vai ficar martelando essa questão, entendeu? E aí quando você voltar, o seu subconsciente já vai ter resolvido, entendeu? Então é por isso que é muito bom você pular as questões difíceis e aquelas que você não estiver conseguindo fazer na hora, né? Beleza. Aqui, ó, também faria questão pequena, né? Aqui eu também faria questão pequena. Essa questão não faria. Parece ser muito complicada, né? Essa questão aqui, eu acho que eu não faria, porque ela parece ser grandinha, apesar de ser uma questão de matemática básica. Não, mas eu acho que eu faria sim, eu tentaria, né? Veria se os cálculos são muito grandes. Aqui eu também faria, né? Porque parece ser uma questão só de trigonometria básica, questão de ângulo e tal. Questão de escala, com certeza eu faria.
É uma questão que com certeza vai estar na sua prova de domingo. E é um assunto que você tem que garantir. Porque 99% das questões desse assunto são questões fáceis, né? Também faria essa questão, né? O modelo de questão em que ele vai te descrever uma equação e você tem que marcar a alternativa que corresponde a essa equação, né? Aqui também faria. É questão de interpretação de gráfico, provavelmente é fácil. Aqui não faria logaritmo. Olha o tamanho dessa questão. Com certeza é uma questão difícil, é uma questão demorada, beleza? E eu faria questão de comparação de valores, bem tranquilo, questão que cai todo ano no seu Enem, beleza? Essa aqui também faria, parece ser uma questão tranquila. Essa aqui eu também faria, parece ser uma questão tranquila. Essa aqui também faria, questão de interpretação de gráfico. Essa questão acho que eu não faria, porque ela é bem grandinha, ela parece ser complicada de primeira, né? Só de olhar eu acho ela complicada, entendeu? Óbvio que você pode ler rapidão e ver se você consegue resolver ela. Se você quiser, você pode resolver. Mas o que eu quero é que nessa primeira hora você garanta logo as questões fáceis e rápidas de resolver, que não vão te cansar muito, beleza? Essa questão aqui eu também não faria. Eu vou só fazer um negócio, ó. Bora lá. Vamos supor que eu não faço nenhuma dessas questões. Uma página sem eu resolver nenhuma das questões. Não tem problema. Depois você vai voltar aqui, beleza? É isso que eu quero que você entenda. Você vai tentar resolver todas as questões da prova, mas nessa primeira hora eu quero que você garanta as fáceis. Aqui eu não resolveria também questão de matemática financeira. Eu faria mesmo modelo de questão daquela, né? Vai te descrever uma equação. Você tem que marcar a alternativa que corresponde. Essa aqui eu não faria. Parece uma questão difícil. Essa aqui eu faria, né? Inclusive foi uma questão que foi anulada, mas ela só foi anulada porque ela é repetida, né? Literalmente repetida. Mas você não perderia muito tempo com essa questão. E também não teria como você adivinhar que ela seria anulada, né? Aí aqui eu também faria, né? Essa aqui eu não faria. Olha os números. Números completamente quebrados. Essa multiplicação aqui vai ser difícil. Ou então qualquer outra operação pode ser difícil com esses números quebrados, beleza? Apesar de ser uma questão de matemática básica. Mas como iria me cansar, eu vou deixar para depois. Essa questão aqui eu faria, né? Parece ser uma questão de porcentagem. Provavelmente é tranquila. Essa aqui eu não faria, questão de probabilidade. Essa questão eu faria, questão de PG, parece ser bem tranquila. A questão eu faria, questão de função quadrática, né? Questão eu faria também, questão de razão de proporção, né? Parece ser bem tranquila. Essa aqui eu não faria, parece ser difícil. Essa aqui eu faria, questão que cai todo ano também. E ele vai te descrever a unidade de medida, você tem que marcar a alternativa que corresponde a ela, né? Beleza, essa aqui eu também faria. Questão muito tranquila. Essa questão aqui eu não faria, sabe por quê? Porque ela parece ser só uma questão de equações, né? Mas, aparentemente, ela vai demorar um pouco, então eu deixaria para depois. Essa questão aqui eu não faria também, não faria. Ó, mais uma página sem resolver nenhuma das questões, não tem problema, você vai voltar depois. Essa aqui eu não faria também. Essa questão aqui eu faria. E essa questão aqui eu também faria. Então, bora ver quantas questões você garantiu nessa primeira hora, né? Ó, uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 questões. Imagina em uma hora você ter garantido, você ter a consciência de que você garantiu, quase garantiu, né? Praticamente garantiu 27 questões das 45. E o melhor ainda, questões fáceis que vão elevar a sua TRI. Eu tenho certeza que isso aqui vai te deixar muito mais tranquilo para você resolver as outras questões da prova. E a mesma lógica para a natureza, beleza? Você vai procurar as questões do enunciado pequeno, as questões que aparentam ser fáceis, né? Então, basicamente é isso que eu quis mostrar aqui para vocês na estratégia de prova, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado alguém, que é exatamente esse meu intuito, ajudar alguém que não tem uma estratégia ou que não gosta de estratégia. Quero que vocês testem essa estratégia, adaptem ao que for melhor para vocês, beleza? E é isso, é uma honra gravar esse primeiro vídeo aqui para o Manual do Enem. E eu vou pedir para vocês curtirem muito, comentarem muito, se inscreverem no canal e fiquem ligados para mais vídeos, beleza? Então é isso, galera. Valeu!